Ainda falando sobre relacionamento com Deus, continuaremos com o assunto da ideia de Deus. Nessa lição falaremos da indispensável distinção entre Deus e o mundo. Texto áureo. Salmos 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Leitura bíblica em classe. Abacuque 3, 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Introdução. Uma das maiores dificuldades que nós teremos que lidar ao longo da nossa experiência de relacionamento com Deus é perceber que, diferente de todas as ideias acerca de Deus ou deuses que existem, o Deus que nos é apresentado por Jesus não nos promete muitos benefícios aqui nesta vida. Essa concepção acerca de Deus é relativamente nova na história da humanidade. Jesus deixa bem claro em todo o seu ensino que o fato de uma pessoa estar vivendo uma vida saudável e abastada não necessariamente significa que Deus a está abençoando ou se agradando dela. Não é possível medir a relação com Deus dessa forma, e é com essa terrível realidade que nós vamos trabalhar hoje. Ponto 1. O mundo. Nós já aprendemos que o mundo que é descrito na Bíblia em muitos textos se refere a uma concepção parcialmente mental e que, portanto, a renovação da mentalidade nos faz ter uma diferente visão sobre as coisas que imperam neste mundo, principalmente o pecado. Esse mundo descrito nas Escrituras, onde se diz que nós não devemos amar, nem nos conformarmos com ele, é basicamente uma visão individual da realidade que tem mais a ver com a relação que esse indivíduo tem com sua realidade. Assim, a nossa visão de mundo é quase que uma definição de nós mesmos em relação ao mundo. Quando falamos de mundo, falamos de tudo ao nosso redor, inclusive a nossa própria vida. Jesus, por 3 vezes, nos alerta que não podemos amar a vida, porque se o fizermos perderemos a nossa alma. A vida eterna é estranhamente garantida pelo desprezo e rejeição à vida aqui neste mundo. Ponto 2. A vaidade. Na lição passada estudamos a perspectiva divina, que é essa noção da realidade que passamos a ter ao vermos renovadas as nossas mentalidades, e nela aprendemos que, ao nos relacionarmos com Deus, absorveremos a visão que Deus tem da realidade, o ponto de vista de Deus. E, ao fazermos isso, veremos o mundo, a vida e toda a realidade ao nosso redor como algo vão, vazio e fugaz. Uma vez que existe prometida uma realidade absurdamente superior a essa na qual existimos, podemos concluir que essa nossa realidade não é tão digna de apreço quanto nossa natureza nos constrange a dá-la. Na experiência com Deus, acabaremos por ver o mundo como Deus vê e não como nós vemos. É por isso que os grandes homens de Deus deixam escapar dos seus lábios e nas suas escritas a renúncia de si mesmo, dos benefícios dessa vida e das riquezas. Ponto 3. As aflições. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Esse é o Deus apresentado por Jesus. A promessa que Ele nos deixa para essa vida é que possivelmente teremos nela aflições, e ainda diz que fala isso para que tenhamos paz. Na relação com Deus, nos encontraremos com muitos paradoxos, e esse é mais um deles, pois fica a indagação. Como pode haver paz como resultado de uma promessa de aflição? Ele dizia a seus seguidores: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Versículo 32. O que quer dizer com isso, senão que eles voltariam para suas casas?
enquanto ele seria deixado sozinho para perecer, e esse seu perecimento seria exatamente a razão da nossa paz. Como disse Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53, 5. Ao revelar seu perecimento solitário, ele nos apresenta mais um paradoxo, pois diz: mas eu não estou sozinho, pois o Pai está comigo. João 16, 32. Ele está sozinho na perspectiva humana, no ponto de vista dele como Deus, ele não está sozinho. Assim, nas nossas aflições podemos ter a plena certeza que também não estamos sozinhos, e essa garantia nos é dada exatamente por Jesus, quando diz: eu estou convosco até a consumação dos séculos. Mateus 19, 29.4. Um Deus pagão. Quando Jesus disse que no mundo teríamos aflições, ele deixa bem claro que o Deus da Bíblia não é um Deus que está no mundo para abençoar os homens, ele não é uma entidade que existe em função do homem, como é o caso dos deuses pagãos, que foram idealizados com essa finalidade. Agora podemos inverter esses elementos e fazermos uma crítica interna a nós mesmos, refletindo: será que quando nos relacionamos com Deus esperamos nele somente para as coisas aqui desta vida? Se sim, o apóstolo Paulo nos dá o veredito: somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. A verdade é que, quando o crente espera em Deus somente para as coisas aqui desta vida, Deus se torna um Deus pagão. Ele está esperando no Deus errado pelo motivo errado e louvando Deus errado. Porque para Deus esta nossa vida, com toda a sua grandeza ou inferioridade, é demasiadamente pequena. E Ele quer que nós olhemos com o mesmo olhar que Ele tem. Isso é aquilo que na teoria do relacionamento com Deus, que temos estudado, é chamado de egoteísmo positivo. Na mente desse crente, Deus é um Deus de coisas, um Deus menor, não muito diferente dos deuses pagãos, que eram deuses do sol, da chuva, da lua, enfim, das coisas que o homem entendia como importantes, ou que lhe serviam para seu benefício. A verdadeira relação com Deus é quando o indivíduo para de lidar com Deus como se ele fosse um ídolo invisível. Ponto 5. A distinção entre Deus e o mundo. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Jó 19, 25 a 26. O melhor exemplo para entendermos a separação entre o mundo, a vida que vivemos e Deus, para que não confundamos um com o outro, é o texto de Jó. Nele encontramos um homem que perdeu quase tudo na vida, exceto a própria vida, e mesmo desejoso de ver o fim da sua própria vida, por conta de já ter perdido quase toda ela, ainda se mantém fiel ao seu Redentor. Jó faz distinção entre o que ele tem e o que ele é, e entre o que Deus tem e o que Deus é. O que ele é não se perde quando o que ele tem se perde, e o que Deus é não se perde quando aquilo que Deus tem, a saber, o mundo, parece estar perdido. O que Abacuque promete viver, se caso toda a sua perspectiva de vida fosse abalada, Jó viveu de verdade. O que estes homens têm em mente, que os fazem agir dessa forma? Ora, eles separaram Deus do mundo, eles não confundiram Deus com suas realidades. Eles souberam olhar para as suas realidades, e tendo elas como algo ruim, eles persistiram em confiar em Deus. Na perspectiva do relacionamento com Deus, nós temos que entender que Ele é o além de tudo, e nada dessas coisas entre nós e Ele podem ser usadas para defini-lo. Isso faziam os gentios e pagãos, porque quando vem a chuva agradecem a seus deuses, quando cessa a chuva, reclamam com seus deuses. O Deus da Bíblia não é Deus da chuva, nem do vento, nem do mar, nem do sol. Ele não nos promete que o sol vai ser mais brando para nós que o servimos, nem que o mar vai dar peixes para os pescadores que o louvam mais. Ele deixa bem claro que o sol nasce para justos e injustos, Mateus 5, 45. Ou seja,
Todos nós somos passíveis de receber tanto a bonança quanto a aflição. Ambas as coisas podem acontecer a qualquer homem. Isso significa que a nossa relação com Deus não deve ser interpretada pelas vicissitudes da vida. Não é porque os negócios vão mal ou a saúde não vai bem que devemos interpretar como se Deus estivesse querendo o nosso mal. Na parábola do rico e do Lázaro, isso fica bem evidente. Obviamente, também deve ser sábio pensar que essa regra ou essa ausência de regra vale tanto para o que é bom quanto para o que é mal. Porque a bonança também não significa que somos justos diante de Deus e que o temos agradado. Deus tem uma linha traçada e nós é que temos que nos adequar a Ele, e não às nossas condições morais fazer com que Deus se adeque a nós. Esta linha que Deus segue é o plano de salvação, e no máximo que podemos tirar de conclusão disso é que se Deus, para nos salvar, tiver que nos dá tudo aquilo que queremos e pedimos, Ele nos dará. Porém, se tiver que nos tirar, também Ele nos tirará. Porque o que Ele está nos apresentando é superior a essa nossa realidade. Como disse Paulo, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, 18. Ponto 6. A distinção entre o eu e o mundo. Nos estudos em que tratamos sobre o egoteísmo negativo, falamos da necessidade de separação e distinção entre o eu e Deus. E agora devemos introduzir mais um conceito, a separação e distinção entre o eu e a realidade ao redor. Pois, na relação com Deus seremos lançados face a essa realidade implacável, a saber, a de que nós não somos aquilo que podemos perder. Isso é aquilo que Abacuque, Jó e tantos outros homens de Deus se depararam nos seus relacionamentos com Ele. Há uma distinção entre aquilo que julgamos ser, que geralmente está atrelado ao que está fora de nós, e aquilo que realmente somos. É a velha e necessária distinção entre o ser e o ter. Ao nos relacionarmos com Deus, perceberemos que temos mais do que somos e confundimos esse ter como o ser. Essa confusão que existe na nossa cabeça, na qual achamos que as coisas que nós temos agregam algum valor íntimo ao nosso eu, lançamos também em Deus naquilo que chamamos de egoteísmo negativo. Veja esse caso. Assim como o indivíduo pode confundir o eu sou com o eu tenho, ele também pode confundir o que Deus é com aquilo que Deus tem. Ora, o que Deus tem? As coisas que Deus tem são as coisas que Ele criou, ou seja, o mundo. Tudo. E nisso o indivíduo define Deus baseado no mundo, na sua definição de mundo, que nada mais são do que as expectativas que ele tem da vida. Ponto 7. O Deus fora do eu. O Deus apresentado nas Escrituras, principalmente na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, é um Deus de fora do ego, fora do eu humano, da definição que o indivíduo tem de si. Ele não corresponde às expectativas das vaidades humanas, ele não veio ser príncipe entre os homens e melhorar a humanidade aqui nesta terra. Ele veio preparar o caminho para a humanidade que herdará o reino dos céus, ou seja, não é uma resposta a essa vida, não é uma resposta às expectações das nossas vontades fugazes. Ele veio cumprir as suas próprias expectativas eternas. Ele veio para cumprir os desígnios do Pai, que eram exatamente abrir as portas da eternidade para os salvos. Por isso concluímos como premissa básica do relacionamento com Deus a realidade de que Deus é a própria renúncia do eu. Ponto 8. O Deus extramundano. O que Abacuque faz, na verdade, é separar Deus da sua vida e do mundo. Quando ele disse que, mesmo assim, ele vai continuar a servir a Deus, está assumindo que o Deus dele não tem relação com as vicissitudes da vida. Ele está separando Deus do mundo e, ao mesmo tempo, está se separando do mundo para relacionar-se com Deus. Abacuque não está se conformando a este mundo. Ele, em sua mente, separa Deus do mundo, distingue Deus em relação ao mundo e simultaneamente se separa do mundo, desfazendo aquela confusão entre o ser e o ter. Ele desfaz o seu natural egoteísmo negativo, ao mesmo tempo em que desmonta a objetização de si mesmo.
Seu Deus não está nas coisas boas ou ruins, e nem Ele mesmo apegado a elas. Veja como a relação com Deus nos constrange a um crescimento monumental. Nós nos tornamos maiores do que o mundo, do que as dores e pesares, e também maiores do que os benefícios e as riquezas desta terra. Por que estas coisas não nos separam do amor que temos a Deus? Ponto 9. O arrimo da sorte. O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Salmos 16, 5. Neste salmo, Davi trata Deus como uma herança, a sua porção nessa vida. Também no Salmo 119, outro salmista define Deus como sua porção. É como se Deus fosse para estes homens aquilo que eles fossem levar da vida, a parte dela que a vida lhes confere. Lemos isso num salmo escrito por um rei mostrando que não é a pobreza ou nenhuma outra condição humana que vai definir Deus. Nem a pobreza nem a riqueza na vida do fiel vai definir Deus para ele. Davi entende Deus como sua herança, mesmo ele sendo o homem mais poderoso do seu reino. Conclusão. Concluímos que, ao nos relacionarmos com Deus, vamos nos separar e nos distinguir do mundo, e também separaremos Deus do mundo, não o definindo com este mundo. Assim, cresceremos a um ponto em que não faremos a confusão entre o ter e o ser, tampouco lançaremos isso para Deus.